Aviso aqui que, diferente dos meus companheiros, eu costumo carregar a mão nas tintas, então a gente qualquer coisa abre para discussão depois. Mas a ideia aqui é que a gente vá passar rápido por três tópicos e friso que será rápido, porque a gente não vai abordar todos eles em completude. Então, a gente vai falar um pouco das mudanças sociais que a Áurea já abriu falando um pouco. A gente vai dar uma esmiuçada um pouco do que é esse risco. A gente vai falar especificamente sobre o consumo em saúde. O medicalização e farmaceuticalização já são bem debatidos na área da saúde coletiva. A gente vai passar brevemente por eles. Para a gente chegar nessa questão final sobre os movimentos em prol da neurodiversidade e pensar em como a gente, da área da saúde, está dentro desse processo, em específico com relação aos tratamentos e diagnósticos que circulam esse debate com frequência. Então, a sociedade de risco, ela está envolta desses riscos. E ora, o que são? Esses riscos tecnocientíficos, eles precisam de ciência para serem constatados. O Beck, que elucida essa teoria a partir da década de 80, ele diz que, diferente dos riscos da era pré-moderna, vamos dizer assim, eles não são tangíveis. E aí o aparato científico se faz necessário. Então você precisa de diversos tipos de métrica para que esses riscos sejam constatados. Esses riscos que a gente está falando especificamente, eles são oriundos do próprio projeto da modernidade. E a modernidade ela passa a ser um problema para ela mesma quando esses riscos passam a organizar a sociedade. Né? Então, a ciência, nesse sentido, ela passa a ter um papel duplo de aliada e alvo de crítica, que isso vai repercutir de diversas maneiras depois. Um outro aspecto que é essencial da gente passar, mesmo que não passando, quando a gente está falando dessa transformação social, é o processo de individualização. O autor em questão, o Beck, ele consiste num processo triplo. Então, a libertação, então a gente tem diversas estruturas sociais historicamente estabelecidas que se dissolvem, então família nuclear, papéis de gênero e o próprio Estado, mas entre outras também. Existe um desencantamento, que é a perda da segurança tradicional, bastante ligada a essas estruturas que se dissolvem, e a reintegração, que é uma nova forma de enquadramento social. Então, na medida que essas estruturas anteriores se dissolvem, a nova forma de enquadramento social vai ser o mercado de trabalho, consumo e outras questões. E aqui, mercado de trabalho e consumo, a gente entende como amplo angular. Isso vai desde a meritocracia, que agora está generalizada em diversos aspectos, nas redes sociais, por exemplo, e o consumo vai desde os produtos alimentares, ou que a gente vai no self-service, mas também essas questões de consumo cotidiano, desde água, luz, eletricidade, etc. Então, o que a gente tem desses aspectos que a gente viu que repercutem para as pessoas, isso individual e coletivamente? Elas são obrigadas a escolher e consumir o tempo todo, que isso agora são questões imperativas, é uma tarefa que não para, e o que vai mediar isso são exatamente aqueles riscos mediados cientificamente. Então, a ciência vai servir exatamente para essa ponderação de riscos. E essa ponderação de riscos, mesmo que bem ponderada, não acaba com uma sensação de incerteza. Incerteza e riscos caminham juntos. Isso é um pouco do que a Áurea falou, daquela incalculabilidade e imprevisibilidade dos riscos inerentemente. E então, essa profusão de riscos vai tornar vai clamar uma necessidade de adaptação constante. Então, as pessoas têm que se adaptar e acomodar esses riscos em suas biografias sempre. E esse é o processo que é cansativo. Então, a gente nota que existe uma responsabilização do individual que é contínua e crescente. Então, a gente fez aqui o primeiro bloco das mudanças sociais, mas é isso. Então, é só uma primeira passada. Mudando já de alhos para bugalhos, mas tudo a ver ainda com o que a gente está falando. O Illich é um autor que na saúde coletiva a gente nota bastante, diversos autores do pensamento social em saúde já debateram sobre ele, e vai aparecer inclusive em outras apresentações aqui, porque a questão da medicalização ela é um debate que não acaba. Cada hora a gente acha um novo lugar em que a gente está transformando questões da vida em questões médicas, que é o que a gente é uma forma que a gente pode chamar esse fenômeno. O Illich, lá na década de 70, ele vai dizer que essa transformação, ela amplia o escopo de atuação da prática médica. Isso faz com que as pessoas dependam cada vez mais dos serviços médicos, e esses serviços médicos vão ser consumidos. E aí vamos lembrar que consumo tem
um pé naquela forma social que eu acabei de citar anteriormente. O que baseia essa ampliação de escopo é o discurso científico, que ele se trata como neutro, e aí vai reduzir saúde e outras questões da vida a métricas e categorias de risco, os diagnósticos, por exemplo. A Donângelo, que é uma autora já brasileira, ela vai dizer que essa prática médica ela não apenas é uma expansão do escopo da medicina, mas ela trabalha articulada com a ordem socioeconômica vigente. Ela vai dizer, por exemplo, que a prática médica ela vai fazer a manutenção da mão de obra quando ela diz quais corpos são viáveis para continuar trabalhando, por exemplo. Isso tem diversas repercussões, e eu trouxe essa daqui só como exemplo do que essa autora está falando, a partir do que o Willis anunciou sobre medicalização. A farmaceuticalização já é um evento um pouquinho mais recente. Ela tem um pé na medicalização, porque do mesmo jeito que a prática médica se expande, existe uma prática farmacêutica, e aqui termos meus, porque esses autores que eu coloquei nos slides, eles não necessariamente cunham o termo farmaceuticalização. Mas esses autores, eles salientam algumas mudanças no mecanismo da medicalização que já não dizem mais só sobre a prática médica, mas também há uma intervenção da indústria farmacêutica, especialmente nas propagandas. A partir da década de 60, por exemplo, a gente tem uma indústria da alienação que vai fazer muita pressão nos mecanismos de comunicação de forma geral, que vai mudar a percepção pública dos medicamentos, mas não só, os produtos de saúde também. Então eu coloquei uma frase no slide, por exemplo, que eu aposto que vocês mentalmente vão conseguir inserir qual que é o medicamento que eu estou falando. Então, tomou, a dor sumiu. Se você conseguiu completar isso, é porque isso a gente já tem um papel muito forte da indústria farmacêutica operando no imaginário social. Então, é disso aí que esses autores estão falando, a grosso modo. Então, você pode ver que a sequência que a gente estabelece entre o medicamento e a ausência da dor, ela não é cronológica, ela tem distância temporal zero. Você imediatamente pensa no medicamento. Então, esse é um dos mecanismos-chave para que a farmaceuticalização opere. Tem um autor que eu gosto bastante, que é o Conrad, que ele vai dizer que essa mudança, ela talvez possa ser enunciada de uma outra forma que não seja a medicalização, justamente por conta do papel da indústria farmacêutica, não apenas da prática médica. E aí é o que eu gosto de ler, que é uma radicalização da medicalização. Então, tanto farmaceuticalização quanto medicalização, eles têm a base no discurso científico que vai viabilizar uma forma de consumo específica. Então, quando a gente pensa os diagnósticos e tratamentos, acho que a questão que se levanta é se a gente consegue mesmo passar desse limite imposto pela prática médica e pela indústria farmacêutica, que, como a gente sabe, possui seus interesses comerciais, entre outros. Aqui tem duas citações que eu não vou ler, mas vou deixar aí para depois esse material pode ser disponibilizado, mas a Kel é uma psicanalista e ela fala sobre as repercussões de quando a gente começa a mediar a discussão especificamente e somente por diagnósticos. Ela fala que a psicanálise durante muito tempo tratou da melancolia e que quando os diagnósticos, especificamente os de depressão, passa a ocorrer no debate, a discussão sobre melancolia é cortada. Então, aquele tempo para a gente tratar sobre morte, envelhecimento e outras dores, ele acaba sendo cerceado pela nomenclatura do diagnóstico. Uma outra repercussão desse diagnóstico tomando à frente das discussões, por exemplo, é que existe um vácuo de desejo que é aproveitado pelo mercado para que a gente coloque dinâmicas de consumo em cima dessa lacuna que antes a gente podia discutir na psicanálise para a autora, por exemplo. Então, tá bem. Então, a gente tem uma mudança social que coloca o risco no horizonte. A gente tem uma dinâmica de consumo que vai tirar a vida das próprias pessoas, vai colocar o consumo e a ciência no meio disso. E qual que é a repercussão para a neurodiversidade? Então, o movimento da neurodiversidade, ele começa a ser nomeado desse jeito no final da década de 90 pela Judy Singer, que é uma socióloga, e quando ela escreveu, ela ainda se intitulava com síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo, mas essas nomenclaturas já estão inusuais já. E uma das questões que o Ortega vai apontar sobre a questão da neurodiversidade, quando ele começa a se conformar enquanto movimento social, é que existe muitos polos lá dentro e quem fala em nome do movimento é uma questão. Então, tem uma parte do movimento que são famílias de autistas, que vão dizer que se tem autismo, e se tem, ele é passível de cura, enquanto que uma outra parte vai dizer que não se tem. Se é, logo, não existe cura. Isso vai ter diversas
repercussões, entre elas o financiamento público de tratamentos para as questões da neurodiversidade. A neurodiversidade aqui, ela inclui não só o autismo como a autora inicialmente enunciou, hoje em dia já tem outras categorias diagnósticas, como déficit de atenção e ansiedade, transtorno bipolar, dislexia e outras questões também. Mas a técnica ABA, por exemplo, que é uma técnica comportamental de adestramento humano, ela tem alguns países autistas que vão querer que o Estado financie esse tipo de tratamento, em contrapartida, alguns ativistas da neurodiversidade vão dizer que esse tipo de prática é uma violência contra a diversidade cerebral deles. E cerebral é um termo importante, porque o que o Ortega vai apontar é que, independente se a gente está falando de pais de autista, de profissionais de saúde na causa, ou de pessoas que se auto-intitulam neurodiversas, a entidade nosológica, o diagnóstico, ele é essencial para balizar a discussão, seja para você requerer a gratuidade do tratamento para o Estado, por exemplo, seja para você garantir que a sua diversidade seja fixada. Então, essas entidades patológicas, elas já são também uma discussão antiga no campo da saúde coletiva. O Rosenberg já discute isso há muito tempo, e na época que o DCM-2 estava sendo redigido, e o DCM, eu já vou falar para vocês o que é na sequência, ele falava que era estranho que as categorias patológicas fossem discutidas numa mesa com alguns médicos e isso fosse decretado, isso decretasse o que era uma doença ou não. Então, o Ortega arrasta essa discussão. E o que são essas entidades patológicas, né? Aqui, como exemplo, a gente já tem o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM, essa sigla em inglês, que ele é um grande orientador para a prática médica, para eles, no dia a dia, decidirem se alguém está doente ou não. A gente também tem o CID-10, mas o DSM ele é específico para categorias psiquiátricas. Eu coloquei aí do lado as versões deles, a quantidade de páginas e a quantidade de categorias diagnósticas. Então, como vocês podem ver, existe um crescimento vertiginoso. A gente sai de 100 e poucas páginas para a última versão em 2022 para quase 1.400. As categorias diagnósticas também aumentam, saem de 100 e pouquinhas para mais de 300. E a última organização interna do documento ainda informa que essas mais de 300 categorias diagnósticas não só se sobrepõem, mas como elas também estão abertas em espectros. Então, especificamente para autismo, por exemplo, eles dizem que você tem níveis de gradação. Então, vou deixar entre muitas aspas aqui, mas o doente agora é quase todo mundo, porque no final das contas, uma hora ou outra você vai ter um pezinho em algum espectro dessas mais de 300 categorias. Então, essa é a materialidade daquilo que eu acho que a gente pode ver, que a gente estava falando da medicalização, por exemplo. Então, só para finalizar, eu retomo a questão que já foi aberta lá no começo da apresentação, que os diagnósticos e tratamentos, essa perspectiva da indústria farmacêutica e da prática médica, eles servem como potencialização ou limitação da luta em prol da neurodiversidade. E neuro aqui frisado, porque o Ortega faz essa provocação, que o termo não é mente diversidade ou psicodiversidade, é neuro. E neuro vem de neurologia, neurônios, etc. Então, esse neuro aí também tem um papel. Eu acho que vou começar com as perguntas que me foram endereçadas, e aí a gente depois passa para você, tá bom, Thiago? Para essa responder essa última, porque essa eu não vou querer responder, não. Acho que sobre a questão simplifica ou amplifica, né? A gente tem visto uma volta a algumas categorias como forma de tentativa de recuperar alguma segurança, vou dizer assim, bem grosso modo, né? Porque eu acho que algumas decisões políticas têm sido tomadas com essa tentativa de recuperar alguma perspectiva de certeza. E como a gente bem viu, essa certeza se perdeu e tem se perdido cada vez mais, né? Então, existem diversos tipos de respostas, inclusive essa do Milei. Acho que essa profusão categorial, ela tenta ser também uma resposta a essa perda de certeza. Acho que antes da gente ver se simplifica ou amplifica os critérios diagnósticos, acho que seria interessante a gente começar a ver o que orienta essas categorias e o que a gente produz enquanto sociedade nesse sentido. Então, pense, por exemplo, existe alguma maneira da gente fazer um movimento em prol dessa diversidade específica sem necessitar dos diagnósticos?
existe alguma maneira da gente dar assistência e inclusão sem necessariamente falar de tecnologias que fazem intervenção nessas pessoas? Então, eu acho que essas perguntas talvez ajudem mais a gente elaborar melhor o debate para a gente fazer mobilizações mais robustas e conseguir responder a esse tipo de questão. Porque daí eu acho que o diagnóstico, sendo letra que pode ser morta ou não, ele vai poder ser usado de diversas maneiras. Até porque o DSM-1, ele tinha esse tipo de termo incluso na sua própria referência. Então, o coeficiente de inteligência, por exemplo, que estava na sua fala, era uma métrica para verificar se as pessoas tinham retardo mental. Então, isso foi desapropriado, mas ainda assim, hoje, quando a gente está olhando os espectros, ainda tem déficit de intelectualidade lá. Então, me pergunto se a gente não está falando da mesma coisa, só que com diferentes nomes e com diferentes fragmentações. Então, essa é uma questão. E aí, por isso, volto naquela minha questão que é o que tem antes do diagnóstico? O que pode ser nuclear na mobilização que não seja isso? Acho que começar por esse tipo de discussão talvez colabore mais com o debate. A minha perspectiva é, a partir daí, orientada por essas discussões teóricas que a gente observou aqui, pensando na medicalização, pensando na farmaceuticalização e formas da gente poder se desvencilhar um pouco dessas pressões comerciais que a gente vê na área da saúde. Penso um pouco por essa via. Sobre a prevalência de diagnósticos, esses dias eu peguei um artigo científico que ele estava claramente em favor da prol deixa eu reformular. Ele se auto-intitulava em prol da neurodiversidade, o artigo científico. E aí ele tentava recuperar a prevalência de determinados diagnósticos não a partir do que estava classificado, mas a partir de uma sintomática específica. Porque é isso, né? Ao longo dos DSMs, a gente tem uma diferenciação de qual tipo de comportamento a gente vai enquadrar como doente ou não. E aí, o que é esse artigo científico, ele, em vez de olhar o diagnóstico, que a gente mede nas prevalências, é quantas pessoas foram diagnosticadas com aquilo. Então, em vez dele olhar a quantidade métrica de quantas pessoas foram efetivamente nomeadas com aquele transtorno naquela época, então em vez de olhar na década de 60 quem estava sendo diagnosticado com a classificação da década de 60, ele pega a classificação de 2022 e faz esse retrospecto para ver se de fato as pessoas autistas já estavam lá e como a gente chama hoje, ou se esse aumento de prevalência ele é artificial. E aí que a resposta do artigo é não sei. O que eu acho que é interessante. Porque ele vai falar que é possível que a gente tenha autismo desde a Grécia Antiga e a gente não se percebeu. Só que, ao mesmo tempo, a gente não tem material histórico para lidar com isso. A gente chega num ponto da história, porque quem estava fazendo o artigo de epidemiologia é um historiador, ele fala que existem pontos da história que a gente tem um grande não sei. E eu acho que esse grande não sei é a grande questão desse evento todo aqui. E é como que a gente lida com esse não sei, né? E eu acho que como na área da saúde a gente toma decisões com esse não sei. Então, eu acho que esse artigo é interessante, depois eu vejo da gente pegar, mas é que o Conrad, e aí dizendo sobre essa mudança, ele vai dizer que quando a gente tem uma perda do papel médico nessas questões do diagnóstico, quando aquela sala passa a ser atravessada por outras questões fora o complexo médico, ele vai dizer que existe uma transferência de parte desse poder para as próprias pessoas e que isso é simultaneamente benéfico e maléfico. Porque nessa mudança, as pessoas podem ir atrás de diagnóstico nas próprias redes sociais, o que vai levar para os consultórios médicos de diagnósticos já prontos. E o médico agora, com o seu manual de diagnóstico, não vai saber o que fazer porque ele tem uma pessoa que já tem um diagnóstico pronto. Então, essa é uma questão da popularização dos diagnósticos que o Conrad aponta. E isso vai, invariavelmente, influenciar na prevalência que a gente vai medir com estudos epidemiológicos depois. Então, acho que parte do debate dessa questão precisaria ver essas pessoas que estão indo, por que elas estão indo, o que motiva elas a ir até lá, e também rever como que a epidemiologia está orientada. Então, acho que esse debate ele suscita bastante questões na ontologia de diversos saberes. Mas eu vou fazer uma amálgama aqui das duas questões, tá? Acho que, e aí deixar um tempinho pro Thiago também, que acho que ele é bem expertise dele. Eu trouxe uma psicanalista na apresentação de propósito para ver se a gente conseguir um gancho para falar disso. Que é
O processo de subjetivação, ele é bem crítico para a psicanálise, especialmente para a psicanálise lacaniana. Então, que é essa formação do sujeito, a forma como ele passa a entender ele e passa a se entender como ser social, né? A parte da minha discussão vai acabar indo para as questões de consumo. E a dinâmica de consumo, a gente sabe aqui, por diversos autores das escolas marxistas mais diversas, o quanto que ele é um processo que tem represálias sociais, para deixar baixo. Então, a Salek, ela é uma psicanalista que lê Beck, e ela vai dizer que a gente vive numa dinâmica de consumo de si mesmo. As diversos tipos de identidades que vão se tornar possíveis no mundo contemporâneo vão se tornar partes que as pessoas podem comprar a si mesmas e fazer as suas biografias a partir daí. Então, quando a pessoa compra a si mesma, ela está se esvaziando de si, se colocando na dinâmica de consumo, e aí todo o processo de subjetivação acaba sendo cortado. Algumas experiências passam a ser mediadas exclusivamente por diagnósticos ou outras peças que também vão ser colocadas nesse sistema. E aí, já colocando a questão da Lívia, o que a gente tem de publicização na internet sobre o que é um diagnóstico mais assertivo, ou os próprios influenciadores que vão dizer como eles acessaram o diagnóstico e como eles se veem naquilo, vão reforçar essa dinâmica, porque você vai poder fazer parte da sua personalidade, partes da sua biografia, com essas peças que são concedidas nas redes sociais. E as redes sociais, como a gente bem sabe, não são meios isentos. Eles são propriedade privada e estão aí para um lucro específico, né? Então, quanto mais tempo você passa lá se reafirmando, mais tempo você está disposto a propagandas, mais tempo você gasta vendo os dispositivos de mais diversa sorte que estão voltados para o lucro. Então, eu vou deixar essa parte mais em aberto, mas eu recomendo bastante essa questão do consumo de si da Salek. O Han tem uma discussão também de como isso vai penetrar outras situações e a gente vai para outras discussões, mas eu acho que tem alguns psicanalistas que estão atentos a essa questão também. Vai lá, Ti.